Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com naturalidade, enquanto outras vivem presas em ciclos de escassez? A resposta está na mente. Earl Nightingale nos ensinou que a prosperidade é o reflexo direto dos pensamentos, crenças e atitudes que cultivamos todos os dias. No vídeo de hoje, vamos revelar as 6 leis da mente próspera de Earl Nightingale, fundamentos mentais que transformaram vidas, e também explorar leis universais complementares, que ampliam essa sabedoria para todas as áreas da existência. Se este tema já ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta mensagem, porque hoje, juntos, vamos despertar o poder invisível da mente. Earl Nightingale nos lembra que nos tornamos aquilo que pensamos na maior parte do tempo. Essa é a base de tudo. A mente é como um campo fértil. O que você planta de forma repetida cria raízes e, cedo ou tarde, se manifesta em sua vida. Se a sua atenção está constantemente voltada para preocupações, dívidas, medos e limitações, é isso que você reforça em seu campo mental e emocional, atraindo situações semelhantes. Por outro lado, quando você escolhe nutrir pensamentos de prosperidade, coragem e confiança, a vida começa a responder de maneira diferente. A lei do pensamento dominante nos convida a sermos jardineiros atentos, escolhendo com cuidado o que cultivamos. Imagine sua mente como um rádio. Você pode sintonizar em uma estação de ruído ou em uma de harmonia. Aquilo que domina seus pensamentos define a frequência em que você vibra e, consequentemente, a realidade que experimenta. A segunda lei mental é a da expectativa. Earl Nightingale dizia que a expectativa determina o resultado. Quando você espera o melhor, inconscientemente passa a agir e se posicionar de forma coerente com esse resultado. Já percebeu como pessoas otimistas costumam encontrar mais oportunidades? Isso não é mágica, é uma consequência natural de esperar que coisas boas aconteçam. Expectativa não é ingenuidade, é fé em movimento. Quando você acredita que algo pode dar certo, seu cérebro busca soluções, percebe detalhes e enxerga caminhos que antes estavam ocultos. É como se a expectativa fosse um farol iluminando a estrada. Mas atenção, o contrário também é verdadeiro. Quem espera fracasso, rejeição ou escassez atrai exatamente isso. O convite dessa lei é claro. Alinhe suas expectativas com o que você deseja viver, não com o que teme. A mente não suporta o vazio. Quando tentamos simplesmente não pensar em algo, esse pensamento tende a voltar com mais força. A lei da substituição nos mostra que não basta rejeitar ideias negativas, é preciso substituí-las por ideias construtivas. Imagine que surge um pensamento como "eu nunca vou conseguir". Se você tenta apenas ignorá-lo, ele volta e ocupa espaço. Mas se, no mesmo instante, você o substitui por "eu estou aprendendo a cada dia e avançando em direção ao meu objetivo", o cérebro encontra uma nova referência. Earl Nightingale reforçava que esse é um treino diário. Assim como fortalecemos músculos na academia, fortalecemos a mente com prática constante. Substituir é plantar sementes mais saudáveis até que se tornem dominantes e naturais. Essa lei nos ensina a trocar medo por confiança, dúvida por clareza, escassez por prosperidade. Tudo o que você acredita se torna verdade para você. Essa é uma das afirmações mais poderosas de Earl Nightingale. A crença atua como um filtro. Ela limita ou amplia as possibilidades que conseguimos enxergar. Se você acredita que o dinheiro é difícil, cada experiência vai confirmar isso. Se acredita que a vida é abundante e que merece prosperar, começa a identificar sinais, oportunidades e caminhos que sustentam essa visão. O interessante é que crenças podem ser reprogramadas. Elas não são sentenças eternas. São como softwares instalados em nossa mente, que podem ser atualizados. O processo de mudança exige repetição, consciência e prática. O segredo está em alimentar crenças fortalecedoras, como "eu sou capaz", "o universo é generoso", "eu mereço prosperidade". Quando essas ideias se tornam parte de quem você é,
Sua realidade externa se transforma para refletir sua fé interior. Pensamentos e emoções são poderosos, mas precisam encontrar expressão no mundo físico. A lei da ação alinhada nos mostra que prosperidade não é apenas mentalidade, mas movimento consciente. Earl Nightingale dizia que ideias sem ação permanecem sonhos. Quando você age em sintonia com seus pensamentos e crenças, cria uma ponte entre o invisível e o visível. A ação alinhada não é qualquer movimento. É o passo inspirado, aquele que ressoa com seus objetivos mais profundos. Muitas vezes, não sabemos todos os passos do caminho, mas sabemos o próximo. E é nesse próximo que devemos agir com coragem. Prosperidade nasce quando pensamento, emoção e ação caminham juntos. Sem ação, a mente se perde em ilusões. Com ação inspirada, tudo ganha forma. Tudo o que você realiza é proporcional à forma como enxerga a si mesmo. A lei da autoimagem afirma que não podemos ultrapassar de forma consistente a visão que temos de nós. Se você se vê pequeno, limitado e indigno, mesmo que oportunidades surjam, tenderá a sabotá-las. Mas se constrói uma autoimagem saudável, de alguém capaz, valioso e merecedor, começa a viver de acordo com esse retrato interno. Earl Nightingale enfatizava que mudar a autoimagem é um dos maiores trabalhos de desenvolvimento pessoal. Isso pode ser feito por meio de afirmações, visualizações e práticas que reforcem o valor próprio. Prosperidade duradoura exige que você se veja como parte dela. Quando sua autoimagem se alinha à abundância, sua vida exterior reflete essa transformação interior. Earl Nightingale dizia que não basta pensar. É preciso sentir. A emoção é a energia que dá vida aos pensamentos. Imagine repetir frases positivas sem emoção. Elas soam vazias e não produzem transformação. Mas quando uma ideia é carregada de entusiasmo, gratidão e confiança, ela se grava profundamente no subconsciente. A lei da emoção nos ensina que o coração é tão importante quanto a mente. Emoções elevadas como amor, gratidão e alegria criam um campo vibracional que atrai experiências semelhantes. É como se o universo respondesse à intensidade do nosso sentir. Por isso, não se trata apenas de pensar em prosperidade, mas de experimentar a sensação de já viver nela. Quanto mais genuína for a emoção que acompanha seus pensamentos, mais poderosa será a energia que você emite. Essa lei nos lembra que prosperidade é, antes de tudo, um estado de ser. A prosperidade não surge de um único pensamento positivo, mas da repetição consistente de atitudes mentais e comportamentais. A lei do hábito mostra que somos moldados pelo que fazemos todos os dias. Earl Nightingale destacava que sucesso é o resultado natural de hábitos positivos, assim como o fracasso nasce de hábitos destrutivos. Se cultivamos o hábito de reclamar, reforçamos escassez. Se cultivamos o hábito de agradecer, reforçamos abundância. Pequenas escolhas diárias se acumulam em grandes resultados. A boa notícia é que hábitos podem ser reprogramados. Tudo começa com pequenas mudanças sustentadas. Acordar com uma afirmação, reservar minutos para visualização, praticar gratidão antes de dormir. Com o tempo, essas práticas constroem uma nova identidade e a prosperidade se torna uma consequência inevitável. Gratidão é uma das forças mais transformadoras que existem. Earl Nightingale ensinava que quando agradecemos, reconhecemos a abundância que já temos, e isso abre espaço para receber ainda mais. A gratidão muda imediatamente nossa vibração. Onde havia escassez, surge plenitude. Onde havia ansiedade, aparece paz. É impossível sentir gratidão e medo ao mesmo tempo. Por isso, a gratidão é uma prática de realinhamento com a prosperidade. Ao agradecer pelas oportunidades, pelas lições e até pelos desafios, enviamos ao universo a mensagem de que estamos prontos para crescer. É como se disséssemos: eu reconheço a generosidade da vida e estou aberto para receber mais. Essa lei nos lembra que prosperidade não começa quando alcançamos algo, mas quando reconhecemos o que já temos. Nenhum caminho para a prosperidade é livre de obstáculos. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem desiste
está na resiliência. Earl Nightingale falava sobre a importância de aprender com cada dificuldade, em vez de usá-la como justificativa para parar. Resiliência é a capacidade de se levantar mais forte depois de cada queda. É entender que fracassos não são finais, mas etapas de aprendizado. Essa lei nos ensina que prosperidade duradoura não é ausência de desafios, mas a habilidade de superá-los com serenidade. Cada vez que escolhemos continuar, estamos fortalecendo nossa identidade e construindo um caráter capaz de sustentar grandes conquistas. Resiliência não apenas mantém você no caminho, mas o transforma em alguém digno da prosperidade que deseja viver. O que acontece fora de nós é um reflexo do que acontece dentro. Essa é a essência da lei da correspondência. Earl Nightingale destacava que não podemos esperar paz em um mundo exterior se estamos em conflito por dentro. Não podemos esperar prosperidade se cultivamos pensamentos de carência. O universo é como um espelho, devolve aquilo que projetamos. Isso não significa que tudo o que nos acontece é fruto de nossos pensamentos imediatos, mas sim que nossa postura mental cria padrões que se manifestam em nossa experiência. Por isso, se deseja prosperidade duradoura, comece por harmonizar seu interior. Alinhe seus pensamentos, emoções e atitudes com o que deseja receber. Quando o mundo interno encontra equilíbrio, o mundo externo começa a se ajustar. É uma lei que nos convida à autorresponsabilidade e à prática diária de vigilância mental. Visualizar é ensaiar mentalmente a vida que você deseja. Earl Nightingale defendia que a imaginação é a oficina da mente, onde criamos protótipos do futuro. Quando você se vê vivendo em prosperidade, sentindo gratidão, experimentando abundância, sua mente inconsciente recebe essas imagens como realidade. Isso gera novas emoções, que influenciam suas ações, criando um ciclo de realização. A visualização não é uma fantasia vazia, é um treino de percepção. Grandes atletas a usam antes das competições. Grandes empreendedores a praticam antes de lançar projetos. Visualizar é viver de antemão o que se quer conquistar, fortalecendo a fé e ativando a confiança. Essa lei nos mostra que tudo se cria duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Ao visualizar de forma consistente, você se prepara internamente para receber externamente. Earl Nightingale acreditava que vivemos em um universo de abundância ilimitada. A escassez é uma ilusão criada por percepções limitadas. A lei da abundância universal nos lembra que sempre há mais do que suficiente, de oportunidades, de ideias, de recursos. Quando acreditamos que tudo é limitado, agimos com medo, competição e desespero. Quando reconhecemos a abundância, agimos com generosidade, confiança e colaboração. Prosperidade não é tirar dos outros, mas criar com os outros. Essa mentalidade abre portas, fortalece relacionamentos e atrai soluções inesperadas. Ao viver essa lei, você descobre que o universo é como uma fonte inesgotável, sempre pronta a jorrar mais quando usamos com gratidão e sabedoria. Chegamos ao fim das 6 leis da mente próspera de Earl Nightingale e das leis universais que ampliam esse conhecimento para todos os campos da vida. Vimos que prosperidade verdadeira nasce dentro de nós, no modo como pensamos, sentimos e agimos diariamente. Earl Nightingale nos mostrou que a mente é o ponto de partida de toda a realização, e as leis universais completam esse caminho, conduzindo-nos à harmonia entre propósito, fé e ação. O convite agora é colocar em prática. Escolha uma dessas leis e viva-a com consciência. Se este conteúdo tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se para continuar nessa jornada de expansão. Lembre-se, o invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca.